aqui estamos nós novamente para dar sequência às nossas reflexões com Deus. E eu gostaria de pontuar, de ver com vocês, nós vimos no episódio anterior que Deus criou o homem, criou a mulher e os abençoou para que eles realmente dominassem sobre o planeta Terra, sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo, sobre o nosso habitat, capacitando o homem e a mulher para que ambos criassem, ambos realizassem, alterassem as coisas, né? Mas então eu gostaria de ver com você que algo aconteceu, né, no texto bíblico, na história bíblica, algo aconteceu e que houve uma ruptura no relacionamento do ser humano e no relacionamento com Deus, né? O homem e a mulher desobedeceram a ordem expressa do Senhor Deus e isso trouxe uma consequência que foi a ruptura, o seccionamento do relacionamento do homem com Deus. Isso terminou por tirar o homem e a mulher daquele relacionamento mais íntimo com Deus, daquele relacionamento mais direto com Deus, né? Isso está escrito lá no livro do Gênesis, ainda no capítulo... Já estamos no capítulo 3º, perdão, não é ainda não, é já no capítulo 3º, a partir do verso 22, está escrito assim: Então o Senhor Deus disse, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado por conta do pecado de Adão, do pecado de Eva. Deus os expulsou do jardim do Éden, do paraíso. E então o homem e a mulher passaram a ter o seu relacionamento com Deus seccionado, distanciado, impedido. Mas se você fizer uma análise do texto bíblico, é muito interessante que Deus não amaldiçoou o homem. Deus o havia abençoado lá no início, na criação. Abençoado o homem e abençoado a mulher. Mesmo quando o homem, mesmo quando a mulher pecaram, desobedeceram ao propósito de Deus, ao mandamento de Deus, Deus os puniu, Deus os expulsou do paraíso. Mas Deus não os abençoou, não os amaldiçoou. Ou seja, as bênçãos de Deus continuaram sobre o homem, sobre a mulher. Se nós formos olhar o texto, analisar, fazer uma análise, o grande problema que o pecado trouxe são as consequências do pecado sobre o homem e sobre a mulher. O pecado distorceu, o pecado transtornou, o pecado deformou a criação de Deus. Por isso, homem e mulher passaram a errar, a cometer erros, a praticar coisas inconvenientes, a praticar coisas que se chocariam com as bênçãos que Deus colocou sobre o homem e sobre a mulher. Mas Deus, na sua sabedoria, Deus, no seu poder infinito, no seu conhecimento de todas as coisas, Deus já havia provido uma solução para esta queda do homem. Deus já havia provido uma saída, um conserto para este problema criado pelo pecado do primeiro homem e da primeira mulher, né? E esta solução se chama Jesus. Esta solução é nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo,
que ele veio à Terra, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus feito homem, veio à Terra como homem para pagar o preço dos pecados dos homens, para pagar o preço dos pecados da mulher, para nos reconectar com Deus, para nos reconciliar com Deus, para nos religar com Deus e para novamente nos colocar debaixo das bênçãos de Deus, da nossa ligação com Deus. Portanto, em Jesus Cristo, o homem e a mulher continua sendo abençoado, continua debaixo das bênçãos de Deus, do agir do nosso Deus. E o pecado trouxe consequências sobre o ser humano. Eu já disse isso. Se nós voltarmos ao texto bíblico, logo no início, o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram um casal de filhos, tiveram Caim e tiveram Abel, no qual Caim, pela perversão que o pecado havia criado no coração da humanidade, no coração do homem, Caim era uma pessoa invejosa, era uma pessoa ardilosa, era uma pessoa de sentimentos depravados, era um homem com um coração homicida, tanto que ele dissimulou uma situação, convidou o seu irmão Abel para ir com ele ao campo, e ali então ele preparou toda uma ocasião para ele estar matando a seu irmão. Este é o sinal mais claro, é a evidência mais clara, a prova mais clara do problema que o pecado tem sobre a humanidade. Este é o reflexo mais evidente que o problema do pecado traz sobre o ser humano. Mas em Jesus Cristo, todo esse mal, ele é retirado. Em Jesus Cristo, toda essa problemática do pecado, ela é retirada de sobre a humanidade. E então Jesus envia o Espírito Santo para habitar no homem, para habitar na mulher, e para novamente ele recompor, para o Espírito Santo de Deus ir recompondo a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Concedeu determinados atributos dele, de Deus, da divindade, ao ser humano. O poder de criar, a capacidade de criar, a capacidade de transformar. E nós temos visto ao longo da história quantas coisas a humanidade criou, quantas invenções maravilhosas nós temos aí, o avião, tantas outras, a própria televisão, a internet, a eletrônica. Quantas coisas maravilhosas o homem criou com essa capacidade que Deus lhe deu para criar. Porém, com o pecado que entrou lá no princípio, essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus, ela foi deformada, ela foi transtornada. Mas Jesus, quando veio, enviou o Espírito Santo para habitar novamente no homem e na mulher, retomar aquele relacionamento íntimo do ser humano com Deus, e o Espírito Santo novamente vai recriando, vai melhorando, vai mudando, vai transformando, né, a imagem de Deus no ser humano, aquilo que fora corrompido, transtornado pelo pecado, o Espírito Santo vai reformando, o Espírito Santo vai consertando, o Espírito Santo vai trazendo novamente ao ser humano a imagem e semelhança de Deus. Portanto, meus queridos que me veem aí do outro lado, as bênçãos de Deus ainda continuam sobre a sua vida. Você é um abençoado. Você tem atributos de Deus dentro de você, em você, para você fazer, para você realizar, para você mudar a sua vida, para você mudar a vida das pessoas, para mudar, né, a vida deste planeta, deste mundo que nós vivemos. Você tem essa capacidade dentro de Deus. Basta
você ir à luta. Basta você realizar, eu já disse outra vez, teremos problemas, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos obstáculos, mas você é um príncipe de Deus e você tem força, tem ânimo para lutar contra tudo isso e para fazer a diferença. Que as bênçãos do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida.